Infidelidade conjugal, esse é o nosso último vídeo da série para que você previna, para que você não caia no adultério dentro do teu casamento. E se você já viu os vídeos anteriores, nós estamos falando sobre quem? Sobre nós mesmos. Sobre você e eu. Sobre Davi. Sobre Davi e Batseba. Exatamente. A história deles é a base para aquilo que a gente vai contar. E hoje a gente vai falar de um quarto cuidado que você tem que tomar em relação à tua vida para que infidelidade não seja um tema predominante. E o cuidado tem a ver com o seu ego. Olha só, depois que Davi traiu, depois que Davi matou o marido da Batseba, Urias, ele não sentiu peso na consciência nenhum. O pecado não pesou, não incomodou. Se achava o bambambam. Ele achava que ele era o cara, ele achava eu sou o rei dessa jossa, Na verdade ele era. Ele era, mas eu tomo as decisões que eu quero, eu possuo quem eu quero, eu faço as coisas como eu quero. E o ego dele subiu a cabeça. E o ego dele foi quebrado quando veio lá o profeta Natan. O profeta Natan contou uma história para o Davi, e a história era o seguinte: o Senhor tinha muitas ovelhas e tinha uma outra pessoa que só tinha uma outra ovelha, um camponês pobre. E esse senhor foi lá e tirou a única ovelha desse camponês e tomou para o seu arraial. Daí Davi diz, mas como pode? Esse homem precisa ser morto. E daí Natan diz, mas esse homem é você. E daí caiu a ficha dele e percebeu que fez isso em relação à esposa de Urias, a Batseba. Por que ele fez isso, né? Usou esse como exemplo. Porque o Davi, na época, ele poderia ter trocentas outras mulheres, mas ele pegou a mulher, aquela que já era casada. E ele, como rei, ele tinha um harém, ou seja, ele já tinha outras mulheres. Sexo não era um problema para ele nesse sentido, mas ele precisava de algo que ele não tinha e machucou muitas outras pessoas por causa disso. Como é que o nosso ego ele pode ser gerenciado para que a gente não tome decisões idiotas e tolas como o Davi tomou? Primeira coisa que você precisa entender é a diferença entre ego e identidade. É importante você conhecer a sua identidade, que é a sua individualidade. O que é isso? É saber quem você é em Deus, por que Deus te criou, propósito, já falamos aqui. Quais são as tuas características, o que é bom em você. Isso não tem a ver com ego e egoísmo e individualismo. Você percebe? Identidade e individualidade é diferente de egoísmo e individualismo. Ou seja, você precisa saber quem você é. Quando você sabe quem você é, você também tem empatia e consegue se colocar no lugar do outro. Quando você não sabe quem você é egoísta e acha que tudo é meu, é meu, é meu, é meu, e sai machucando o outro. Então essa é a primeira diferença que você tem que entender. E o segundo ponto que a gente quer falar aqui pra vocês é a questão de vocês terem amigos íntimos. Amigos em quais vocês possam confiar e às vezes também estarem falando de dificuldades. Vocês têm esses amigos que vocês possam confiar? Se você pensar no Davi, o profeta Natan também era um amigo dele. O profeta Natan não era alguém desconhecido. Era alguém pelo qual Davi tinha afinidade. Então você tem pessoas que você permite chegar perto de você, que você tem algum tipo de acompanhamento, que elas podem aconselhar, podem cutucar na ferida. Te apontar o dedo na cara. Exatamente. Geralmente nós temos outros tipos de amigos, que é o amigo do futebol, é a amiga do café, de pintar a unha. São pessoas que estão ali naquela parte da superficialidade, do divertimento, da risada. Mas poucas vezes são os amigos ali que estão na profundidade e podem fazer total diferença na nossa vida. E aqui a gente também tá falando dos amigos, a gente quer enfatizar dos amigos que também você sabe, tem os valores que você sabe que são os certos. Então, se você quer manter um casamento bom, mas você procura e acha que um amigo íntimo é aquele lá que tem um casamento destruído e você quer a afirmação dele, então você está num péssimo caminho, porque buscar o conselho de um amigo que já tem um casamento estragado, mas você sabe que quer ter um casamento que fique estruturado, não condiz. Você sabe que se você está procurando a ajuda de uma pessoa dessas é porque você só quer uma afirmação para fazer algo errado, né? Pro Então, seu ego. você já sabe disso, então seja sábio e tome as decisões certas. E, gente, se você está aqui assistindo esse vídeo, queremos te pedir que você pegue, deixe seu like aqui se você ainda não deixou, e compartilha ele com aquele teu amigo, que é teu amigo, tua amiga íntima, aquela pessoa de confiança, para que ela também possa chegar nesse tipo de conteúdo e que você abençoe a vida dela e a nossa, compartilhando esse vídeo. E um último fator que ajuda a gerenciar o nosso ego é um fator que não é muito legal, mas é o castigo de Deus. Sim, Deus abençoa e Deus quer o nosso melhor. E Deus também castiga quando a gente vive no pecado e no erro. O erro e o pecado em si já são um castigo.
Então, a gente gosta daquele ditado que diz assim, as pessoas elas mudam pela dor ou pelo amor. Se você não quer mudar pelo amor, de entender quem Deus criou você para ser, a tua identidade, e de ter amigos e pessoas próximas de você para te ajudar a gerenciar teu ego, você vai mudar pela dor, ou seja, pelo pecado por estar fazendo algo errado. Então, o castigo ele vem nesse sentido, para nos alertar, para perceber que a gente está errado. Se a gente olha para a história do povo de Deus no Antigo Testamento, se usa o termo idolatria, que é bem parecido com o termo adultério, ou seja, Deus é deixado de lado, você põe um outro Deus lá no lugar. Isso incomodava ele muito, a idolatria do povo. E isso era até comparado ao adultério, por exemplo, lá no profeta Oséias. Olha só, não deixe com que a dor, não deixe com que o castigo de Deus te leve a mudar o teu ego. Infelizmente, muitas pessoas mudam quando elas sentem uma dor profunda. Mude antes, mude dentro do amor de Deus, mude no conselho de pessoas boas, mude no nosso conselho também, ou nos vídeos, no material que nós temos publicado aqui no YouTube ou lá no Instagram. Porque uma pessoa que deseja mudar e gerenciar o seu ego é uma pessoa que também vive dentro do amor de Deus. O amor de Deus é o quê? Decisão. Então tome essa decisão de não deixar com que o teu ego te comande, mas que o amor de Deus possa ser o centro da tua vida, do teu casamento. Até mais, gente. Até.